Bom, e nós recebemos ainda há pouco uma mensagem de uma telespectadora pedindo para a gente falar sobre implante dentário. Que sorte a sua, porque eu estou recebendo aqui no programa hoje uma especialista nesse assunto, que é a dentista Yáscara Leal. Bom dia, doutora Yáscara. Bom dia, Carla, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Agradecer o carinho aí, teu carinho da doutora Fabiola Serra com toda a sua equipe de grandes profissionais. E quando eu falo de uma família, eu não incluo só os dentistas, não, mas eu incluo toda uma família que trabalha dentro da clínica Fabiola Serra e que trata a gente muito bem. Eu falo isso porque se tem uma coisa que a gente gosta muito é de ser bem tratada. E quando a gente chega, por exemplo, em uma recepção de uma clínica, a gente quer todo esse bom atendimento, né? E a clínica preza muito por isso em todos os sentidos, tratar bem o paciente, né? Faz parte dos nossos valores, o foco é nosso cliente. Com certeza. A satisfação do nosso cliente. Bom, você viu aí que uma telespectadora pediu para a gente falar sobre implante dentário. Eu vou daqui a pouquinho tocar sobre esse assunto, aproveitar que você é especialista nessa área para a gente também tirar dúvidas dos nossos telespectadores. Mais um assunto que a gente vai trazer hoje, que inclusive foi pauta sugerida aos nossos telespectadores, é a plástica periodontal, né? Que muita gente tem dúvida a respeito desse assunto. Primeiro vamos explicar aos nossos telespectadores, doutora, o que é a plástica periodontal, hein? Vamos contextualizar bem o que seria uma plástica periodontal, né? O que seria a especialidade de periodontia, né? A periodontia, ou periodonto propriamente dito, são tecidos que suportam, no caso, o dente e que protegem esse dente, que é a gengiva. Então, quando se fala em saúde bucal, não se fala só de dente, Carla, não é só dente, mas todos os tecidos que suportam e que protegem esses dentes. Então, a periodontia trata exatamente isso, o sorriso no seu componente completo, dente, gengiva e osso. E a plástica periodontal seriam cirurgias voltadas para a harmonização desse sorriso, né? Harmonizar essa gengiva, harmonizar o formato, o contorno gengival em relação ao dente que o paciente tem. Então, aquele paciente que tem aquele sorriso que expõe uma faixa de gengiva muito grande, que incomoda porque quando ele sorri expõe muita gengiva, ele pode fazer plástica periodontal para melhorar, harmonizar os componentes desse sorriso. E hoje a gente sabe que tem aí ao nosso dispor inúmeras técnicas cirúrgicas, né, que corrigem o contorno da gengiva. No entanto, é importante a gente dizer isso, que a escolha do procedimento adequado, claro, ela deve ser feita por um profissional entre os procedimentos mais realizados, que eu sei que um dos mais realizados, inclusive, é a gengivoplastia, né? Mas isso, o profissional é que tem que avaliar, né? Isso. Dentro da avaliação, né, que nós fazemos com o nosso paciente na sua primeira consulta, nós vamos avaliar que tipo de cirurgia plástica nós podemos utilizar com ele, né? É avaliado toda a condição bucal, né? Porque esse paciente que faz um tratamento cirúrgico, ele tem que ter uma saúde periodontal. Não é só querer ficar bonito, Sim. É estar saudável, é ser saudável, não é isso? Então, quando o paciente se submete a essa primeira avaliação, nós vamos avaliar se ele tem saúde, se ele tem dentes que precisam ser tratados ou uma infecção na parte gengival, periodontal, para ser tratada antes, para então fazer uso dessas técnicas cirúrgicas corretivas. Inclusive, né? A gente está mostrando algumas fotos aí aos nossos telespectadores. Vamos comentar a respeito delas, Essa doutora? primeira foto é uma foto bastante interessante. Nela, a gente percebe o quê? Dentes com aspecto diminuído, não é isso? Sim. Nós percebemos que existe uma faixa de gengiva espessa, bem visível. Creio que a queixa principal desse paciente tenha sido exatamente isso, um sorriso gengival. E aí foi utilizado uma técnica de gengivoplastia, né? Você percebe que há uma remoção desse excesso gengival, expondo essa coroa desse dente, né? Mostrando um contorno harmônico que o dente que o paciente tem. Então, assim, é avaliado o formato desse dente, feito medições, avaliações, para que nós tenhamos uma estética bem favorável. Bem favorável, né? Esse segundo caso
nós temos um caso de peeling gengival. É um tipo de cirurgia bem interessante para pacientes negros, né? Pacientes que têm pigmentação melânica na gengiva, né? Que são essas manchas escurecidas. Muitos deles se queixam por esse manchamento e ele pode ser feito uma espécie de peeling, né? Que são... Que é o peeling de gengival. Isso, é removido a pigmentação melânica, toda esse manchamento e o paciente tem aquele contorno gengival todo rosa, uniforme, né? Uma só cor. E outra coisa, né, doutora? Quem tem, por exemplo, o problema na gengiva, sangra muito, né? Geralmente você passa um fio dental, começa a sangrar, às vezes o problema está na gengiva também, né? Exatamente. Como foi dito na nossa primeira pergunta, o paciente ele tem que apresentar a saúde gengival, né? Uma gengiva que sangra, uma gengiva que tem formações purulentas, uma gengiva que o paciente se queixa de odor, gosto ruim, ela tem uma alteração. Né? Exatamente. Então, é um paciente que tem doença periodontal. A indicação é tratar essa doença, reverter esse quadro infeccioso, né, até que ele esteja apto para fazer cirurgias corretivas de plástica e o que for necessário. Vale ressaltar também que nós temos a possibilidade de não só remover excessos, mas colocar gengiva em dentes que foram perdidos. Pronto, eu queria aproveitar, a harmonia gengival. Pronto, eu queria aproveitar para falar sobre esse assunto. Eu tenho uma foto aí, eu acho que o Bernardo vai encontrar essa terceira foto, a gente mostrou duas. E aí a gente tem uma terceira foto aí, Bernardo, pronto, essa foto aí, doutora. Vamos explicar aos nossos telespectadores, porque eu achei muito interessante a questão do tamanho do dente, né? De como ele está sendo mostrado aí e como isso pode melhorar muito, né? Essa foto, Carla, ela está exemplificando o que seria uma gengivoplastia, né, de remoção de excessos, né? Sim. Aí nós estamos demonstrando o quanto pode ser removido sem que haja uma perda da função dessa gengiva de proteger esse dente. Seria um limite que uma cirurgia plástica poderia ter. Né? Nós temos que avaliar, vale ressaltar isso, o formato do dente desse paciente. O dente ele tem que estar coberto. Né? Pacientes que têm dentes de coroa pequena, né? Dentes estreitos, aí talvez não seja a indicação, seriam necessários procedimentos. Da avaliação, né? Exato, de laminados, por exemplo. Vamos fazer laminados e melhorar, moldurar todo esse laminado com gengivoplastia. Pronto, você falou sobre a questão da perda do dente, né? A minha filha, quando pequena, ela caiu numa piscina, né? Empurraram ela, na verdade, brincadeirinha de criança, né? E aí o que aconteceu? Era numa piscina dessas que não é de azulejo, como é o nome daquela piscina? É de fibra. De fibra, pronto, doutora Fabíola. O que aconteceu? Exatamente, ela encontrou, eu acho que força na cabeça e no dente. Doutora, o dente dela saiu da boca e ficou grudado na piscina. Foi um acidente, assim, foi horrível, eu nunca me esqueço disso. E aí era um dia de domingo, ficamos desesperados, né? Porque eu recebi a ligação, fiquei enlouquecida, sacou da boca, né? Ele ficou dentro da piscina. Então, ela teve uma perda óssea, com isso, assim, até hoje ela sofre muito com isso. Inclusive, eu vou levá-la lá na doutora Fabíola Serra, porque essa perda da gengiva, a perda óssea, ela sempre tem essa diferença. Então, eu estou vendo aí que através dessa plástica, né, periodontal e de toda uma avaliação como essa pode ser resolvido, porque o trauma que aconteceu com ela é muito comum acontecer com várias outras crianças, né, doutora Fabíola? Eu lembro que você falou para mim já que é muito comum acontecer, principalmente com a criança que já perdeu os dentes de leite, que já estão com os dentes mesmo, e que acaba tendo essa perda e que vai gerar um dano emocional para a criança e que lá no futuro esteticamente vai gerar isso, né? Sim, sim. Trazendo toda essa sua experiência para o contexto, existe a possibilidade de dentes perdidos serem reabilitados com implante, sim.
E levando para a nossa abordagem de plástica periodontal, nós podemos melhorar o contorno gengival ao redor do implante com cirurgias de enxerto. Sim. Então, se o paciente tem no seu sorriso algum dente implantado, alguma ausência que provocou um defeito gengival, nós podemos lançar mão de técnicas que vão favorecer, melhorar, harmonizar a gengiva em dentes que já foram perdidos também. Então, tudo vai ser avaliado com bastante critério na sua primeira avaliação. Dentro do quadro que o paciente apresenta, nós fazemos todo um planejamento e vamos tratar de acordo com a necessidade dele. E é impressionante, viu, doutora Yaskra, como o sorriso, né, ele leva você a situações muito ruins. Tem pessoas que ficam depressivas, tem pessoas que ficam com a autoestima lá embaixo, porque o sorriso é o cartão postal. Exato. Né? E eu sempre costumo dizer que é muito bom a gente poder sorrir com vontade, mas é preciso que a gente tenha essa noção do quanto a gente precisa cuidar dos nossos dentes, né? Ah, Carla, mas eu não fazia isso, hoje meus dentes estão nessa situação. Tem resolução para tudo, ainda mais hoje em dia que a medicina está tão avançada, que a odontologia está cada vez mais avançada, né, doutora? Exato. Hoje a gente tem aí, por exemplo, o implante dentário, ou seja, se você perdeu dentes há muito tempo e você de repente está assim, muito chateado por conta disso, porque você acha que não tem solução, claro que tem. O implante dentário, por exemplo, é assim, uma maravilha, doutora. Exatamente. O implante dentário, ele tem como função reabilitar dentes perdidos, né? O paciente ele vai ter um dente protético ligado a um pino próprio. Não é mais aquela técnica de adaptar dentes ligando em outros. Ele vai se adaptar nele mesmo, no próprio pino. Isso impede, por exemplo, de que o paciente venha a perder outros dentes por esforço mastigatório. Sim. Né? Então, o implante ele é uma forma de reabilitar fantástica. É muito promissor, tem uma variedade de aplicação. Com os estudos científicos recentes, nós temos cada dia mais chance de reabilitar pacientes com menor quantidade de osso possível. Sim. Então, pacientes que perderam dentes há muito tempo, hoje já têm a possibilidade de reabilitar com implantes menores, de menor tamanho, de menor espessura. Então, a ciência odontológica na área do implante tem se voltado bastante para atender justamente os casos mais críticos, de maiores atrofias, de mais tempo que passaram sem esses dentes. E o que eu acho muito interessante é que dentro da clínica Fabíola Serra, quando você chega, que você vai atendida, você tem toda uma avaliação do que precisa ser feito para você. Daí existe um planejamento. E como lá tem dentistas nas mais diversas áreas, o caso vai sendo encaminhado para cada profissional, porque é uma etapa. O bacana, sabe o que é? Porque essa etapa, ela não dura mais tanto tempo como durava antigamente. Por exemplo, o implante dentário, você tinha que esperar meses, né? Hoje em dia, não, né, doutora? Um planejamento, ele feito né? Cada etapa sendo construída, eu acredito que um tratamento para ficar já tudo bonitinho, não demora aí nem uns 6 meses, né? Se a pessoa seguir a risca, todo o planejamento. Dentro das condições ideais, nós conseguimos reabilitar o paciente em um tempo menor. Menor, né? Com certeza. Mas, como foi dito, é importante o planejamento, é importante que o paciente busque esse atendimento, uma avaliação, um correto diagnóstico. Dentro do quadro que o paciente apresenta, nós temos uma infinidade de técnicas que vão poder acelerar esse processo de reabilitação. Não é isso? Mas eu tenho que ressaltar, Carla, porque isso é muito importante. O paciente ele tem que ter saúde periodontal. Para plástica, para implante, para ortodontia, para prótese, o que ele precisar ser tratado, ele tem que ter saúde periodontal, ele tem que ter uma gengiva bacana, saudável, rosada, bonita. E ela pode ser cuidada, inclusive. Sim, né, com ela certeza. Pode ser tratada. Você relatou sobre o contato social. Nós temos contato social a todos os instantes da nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, nas nossas relações interpessoais. Quantas pessoas que são doentes periodontais, elas têm essa relação afetada, não sorri, tem vergonha de falar. Eu já tive pacientes que relataram que não beijavam seus esposos porque sentiam que não estava sendo bem aceito aquela condição. Então, quando a gente trata
a boca como um todo, dentes, gengiva, nós estamos condicionando bem aquele paciente para se relacionar dentro da sua estrutura de relacionamentos, família, trabalho, profissional. Nós que estamos ao tempo todo sendo vistos e avaliados, nosso sorriso tem que estar bacana, tem que estar bonito, tem que estar perfeito, não é isso? E a estética periodontal e o implante só vem para agregar, só vem para trazer valores. E é uma realidade, né, doutora? E uma realidade super acessível, diga-se de passagem, Com certeza. Não é isso? Eu quero aproveitar a sua participação aqui no programa, tá? Muito obrigada mesmo. Eu espero que os nossos telespectadores aí tenham gostado. Vocês podem continuar mandando sugestões aqui pra gente, porque toda semana, que sorte a minha no programa Revista Meio Norte, de ter um quadro como esse, tão especial, trazendo assuntos importantes para falar para você, né, quanto é importante você se cuidar. Então, eu sou muito feliz com esse quadro e eu quero agradecer demais aí a doutora Fabiola Serra pela oportunidade de estar aqui comigo toda semana, levando para as pessoas, para os nossos telespectadores, o conhecimento, né, a certeza da prática de um bem-cuidar, de um bem-estar que a gente precisa ter aos nossos dentes.